Estamos ao vivo. Bom, é um prazer receber vocês, Fernando Lopes, Cláudia Aranha, aqui no Bate-Papo, para a gente poder conversar um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro, economia e Brasil. Sejam bem-vindos e se quiserem começar falando alguma coisa para o pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Cláudio Aranha, sou especialista em gestão pública. Já trabalhamos há muito tempo nessa área. Trabalhei como vice-presidente da FATEC, diretor da Fundação CEPERJ, trabalhei no INE e também na SEDAI. Bom, meu nome é Fernando Lopes, eu sou assim, uma mistura, né, de quem tem uma atuação política mais direta e tem também uma formação técnica. Eu sou economista, doutor em economia, sou professor da UF, da UFRJ, fui secretário de Estado, começando lá no governo Brizola, de planejamento, depois fui secretário de Fazenda, e tive um mandato de deputado estadual e 4 de mandatos de deputado federal. Então, acho que consigo ver bem um pouco os dois lados, a demanda direta, quando você está no governo, e a demanda mais difusa, quando você está no exercício do mandato. Eu queria deixar claro para as pessoas aí que estão assistindo, eles podem fazer pergunta pelo Facebook, a gente vai estar mandando a pergunta para vocês também. Fernando, eu queria saber, como é que começou o teu interesse, quando começou o teu interesse por política e como é que foi o teu início na vida pública como deputado? Bom, o meu interesse por política começou ainda nos tempos de estudante, né? Eu participava do movimento estudantil, na época ainda do mais difícil, do regime militar, desde antes do AI-5 até depois do AI-5. Enfim, todos tivemos percalços por causa disso. Depois fui dirigente sindical, fui diretor do Sindicato dos Economistas, e no primeiro governo Brizola, o governador Brizola me convidou para ser secretário de Planejamento e Controle do governo dele. Aí eu participei mais diretamente da administração pública e, ao final do primeiro governo Brizola, eu candidatei a deputado estadual, fui eleito e, enfim, tive o meu primeiro mandato. Daí foi uma sequência, né, às vezes como mandato, a titularidade no mandato, mas requisitado para ocupar uma posição de secretário. O segundo governo Brizola foi isso, eu já era deputado federal no exercício e o governador me convidou de novo para ser o secretário de Planejamento e Controle. Foi alternando, a gente consegue, enfim, viver o fato de ter vivenciado durante um período bastante longo essas duas esferas permite a gente ter sensibilidade para comportamentos dos dois lados e também ter resistências claras a comportamentos dos dois lados. Sim, quando você fala que você trabalhou com o Brizola, Fernando, causa na gente sempre um grande interesse, né? Como, desculpe, não. Fernando, queria que você fizesse uma comparação do período que você viveu da ditadura militar com a comparação nos dias de hoje. Você acha que tem alguma similaridade? Existe alguma interrogação hoje nessa questão prática? Eu acho que há semelhanças, evidentemente, não é? O viés autoritário, né, impositivo, está presente lá e aqui, de certa forma, ainda em gestação, mas há uma diferença muito grande. O período do regime militar, até pela própria forma de alternância dos generais presidentes,
do cumprimento do ritual da eleição indireta do presidente, a troca do general que exercia a presidência, os generais ficavam, vamos dizer, os generais presidentes ficavam muito afastados dessa relação direta com a sociedade. Eu noto, e para mim essa é a principal diferença. Hoje, você tem um comportamento do titular da presidência da República muito diferente daquele comportamento dos generais presidentes, que eram muitas vezes até avessos a ter contato com pessoas, não participavam de mobilizações, de manifestações, eles não tinham vamos dizer assim, o viés personalista que a gente vê hoje. Ali você tinha um governo com respaldo das Forças Armadas e também de uma parcela expressiva da população, pelo menos no começo, mas aquilo não dava exatamente projeção pessoal ao titular daquele mandato. Não era ele pessoalmente que conduzia tudo, que gestionava tudo. Essa é a principal diferença. Eu acho, inclusive, que é uma diferença complicada. Assim, a gente está vendo isso já nos dias de hoje, né? Enfim, eu acho que essa é a diferença mais marcante. Talvez até uma outra que foi um detalhe. Durante um período curto do regime militar, especialmente no governo Geisel, o Brasil teve uma política industrial própria, com um viés, com características de nacionalismo, embora à direita, mas com características de nacionalismo que eu, de forma nenhuma, consigo enxergar nos dias de hoje. Fernando, para que serve ou para quem serve a política? Bom, a política é uma necessidade, né? Em qualquer nação moderna, desde nações com 2 milhões de habitantes até com mais de 200, como é o nosso caso, ela é um instrumento fundamental, né, para se lidar com os anseios, as necessidades, as demandas da população, mesmo quando os governos não têm maiores compromissos com a população. Mesmo não tendo maiores compromissos, eles têm que trabalhar isso para ter um mínimo de legitimidade. Eu digo, governos, enfim, eleitos, um regime eleitoral vigente. Então, eu acho que essa característica política ela interfere em tudo. Quer você queira, quer não queira. Quer você participe, quer você não participe. Então, isso que a gente tem que saber fazer é a boa política, é expressar. No Brasil, você tem isso muito misturado, expressar com clareza quais são as propostas, os projetos de cada força político-partidária. Porque, na maioria dos casos, no nosso país, as agremiações dos partidos políticos, eles dançam conforme a música. Então, esse dançar conforme a música é que serve também para que práticas condenáveis acabem se exercendo na busca de maiorias. As maiorias não são formadas a partir de visões programáticas parecidas ou coincidentes. Elas são maiorias montadas com uma salada em que o jogo, lamentavelmente, aí não tem a ver muito com a população, tem a ver com os representantes eleitos,
mas tem a ver também, principalmente, com quem está por trás dos representantes eleitos, que são as elites brasileiras, que, por trás dessa forma aparentemente democrática, elas acabam controlando a política econômica, elas têm acesso privilegiado aos governos, às cidades, né? Então, vamos dizer assim, quem escreve a peça são os parlamentares. Os parlamentares representam papéis, às vezes trocam um sai, às vezes para dar mais sensação, um ou outro tem que sair bruscamente de cena, mas não são eles que nem usufruem da maior parte das vantagens, nem são eles que definem essa linha que, na prática, vai acontecendo. Vou te dar um exemplo. A política econômica no Brasil, nas últimas, um período de 3 décadas, ela foi ditada pelos banqueiros. O Banco Central, a política monetária, a política econômica é a mesma desde sempre. Claro que tem nuances, tem gente que exagera aqui, segura ali, mas na área social tem, às vezes, diferenças muito marcantes, mas na política econômica, que é o que define se vai ter um desemprego alto ou não, se você vai industrializar, ali garantir uma indústria próspera ou não, se você vai ser um mero exportador de produtos primários ou não, se você tem um projeto nacional ou não, a política econômica é que expressa isso com clareza. E no Brasil não teve nessas últimas décadas. Foram os banqueiros que deram as cartas. Eu falo isso porque a maioria das pessoas que eu conheço, assim, muita gente, não se interessa muito por política e não percebe a importância que a política tem na vida delas. Então, esse papo de que eu não discuto, eu não converso política porque política não se discute, é uma grande forma de deixar isso nas mãos sempre de quem comanda, das elites. Eu queria que o Cláudio Aranha falasse um pouco também sobre isso. Não entendi, Márcio. Eu fiz uma pergunta para o Fernando sobre para quem serve a política e para que serve. E eu sempre concluo que as pessoas não se interessam muito por política porque elas não gostam muito de política e tal, e mal sabem que isso interfere diretamente na vida delas. E essa condição de se interessar favorece que as grandes elites dominem a política e tudo mais. A política no Brasil, infelizmente, ela não é feita com P maiúsculo. Nós temos uma população enorme que hoje está praticamente abandonada pelo poder público. Pessoas estão largadas nas ruas. Temos mais de 15 mil pessoas vivendo nas ruas. E a política, quando ela não serve para melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, e ela só serve aos interesses das elites, isso significa que nós temos um país que, embora usa mecanismo da economia de mercado, mecanismo capitalista, é uma colônia usando esses mecanismos. E cada vez mais, quem paga mais essa conta é o povo mais... Sabe, inclusive, numa reportagem ontem no Jornal o Globo e no Jornal Extra, que as pessoas que serão mais afetadas, a classe que mais vai morrer gente são as pessoas que moram nas periferias. Isso a gente percebe a tamanha desigualdade. Falta investimento, principalmente nas instituições públicas de pesquisas na saúde, isso tem muito a ver com isso. Eles pregam um Estado mínimo, mas, na verdade, é um Estado mínimo para a população e o Estado máximo para eles poderem gerirem conforme seus próprios interesses. Então, para mim, Marcelo, para mim, Fernando, tem que servir a melhorar a qualidade de vida das pessoas. A política ela tem que fazer a sociedade ter uma sensação de bem-estar social. É isso mesmo.
Fernando, o que se dá, a crise financeira que os estados enfrentam, qual a sua opinião? É falta de recurso ou é má gestão do dinheiro público? Olha, é lamentavelmente uma infeliz combinação das duas coisas, né? A má gestão, ela tem a ver com exatamente essa falta de clareza ou de indefinição, falta de norte claro para os governos. E, com isso, você muitas vezes monta ali uma colcha de retalhos. Entendeu? Uma área puxa para cá, outra área puxa para lá, você não tem uma ação coordenada, você não tem uma ação uniforme. Isso é verdade. Por outro lado, o Brasil não é. O Brasil ele simula ser uma federação, mas, na verdade, o Brasil é quase um Estado unitário. A União, através do governo federal, dos poderes federais, ela dita a grande maioria das regras, e os estados e os municípios acabam, que é quem presta o grosso dos serviços à população na ponta. Esses estados e municípios, os governos estaduais e municipais, as prefeituras, elas ficam, muitas vezes, extremamente limitadas. Extremamente limitadas. E amarradas. Você vê, por exemplo, agora enfim, de pouco tempo para cá, você tem limitações inscritas na Constituição aos gastos em saúde e educação. Olha, nós estamos vendo agora a absoluta necessidade de você ter um serviço público de saúde, especialmente num país com população enorme, pobre, desempregada em grande quantidade, um serviço público de saúde de porte, bem organizado. E educação também nem se fala. Esses gastos estão no teto. No entanto, os gastos financeiros dos estados e municípios, chamado serviço da dívida pública, não tem teto. O juros sobe, vai lá, aquilo sobe, é a alegria, é a festa do sistema financeiro. Sempre foi assim. Com a inflação alta, você vê o balanço dos bancos trimestral, sempre muito lucro. Com a inflação baixa, sempre muito lucro. Com a economia crescendo, muito lucro. Com a economia estagnada, muito lucro. Então, essa forma em que se manifesta essa preponderância do sistema financeiro, ele acaba tirando o foco no plano federal da economia real. E no plano estadual e municipal, acaba tirando dinheiro de prefeituras e estados, também escorre. Eles não escorrem só pelos bueiros aí de roubalheiras, de ineficácia. Ele também, o dinheiro que pode ser livremente utilizado para melhorar os serviços, ele vai encolhendo. Por quê? Ele vai encolhendo não só porque as pessoas começam a pressionar, quando tem muito desempregado, você vê uma pressão muito grande sobre a escola pública, sobre a saúde pública. Você aumenta a necessidade. E, ao mesmo tempo, você aumenta a necessidade, o serviço da dívida que os estados e as prefeituras têm que pagar, e a União também, ele vai crescendo e eles te tiram o fôlego para enfrentar adequadamente. É claro que isso não é desculpa. Quem disputa uma eleição tem a obrigação de saber esses limites. E tem também a obrigação de ousar pressionar, porque na política esse é um direito legítimo, de você pressionar quem está travando o projeto em que a população votou. Então, pressionar, isso, ser criativo, expor com facilidade para que as pessoas entendam que elas têm que participar da política, porque se elas não participarem, tem uma mão invisível, não é a mão invisível do mercado, não, é a mão invisível
que tira o dinheiro do bolso dele e ele não nota. E ele sente agora, ele sente claramente em ocasiões críticas. Mas isso acontece ao longo de todos os dias, de todos os anos. Né? Não estou dizendo nenhuma novidade, mas a gente tem que ter clareza disso. Gestores públicos têm que ser mais ousados, mais comprometidos, mais questionados também, em compromisso com as suas propostas de campanha, os seus programas. Os programas não são cobrados, e não são cobrados até porque boa parte dos candidatos vê o que a população quer mais naquelas pesquisazinhas e todo mundo fala a mesma coisa. E ninguém diz de onde vai sair o dinheiro. Como é que vai se ter recursos necessários para as necessidades de um país como o nosso, se a economia brasileira é uma economia que não tem dinamismo nenhum? Ela dá uma melhorada quando o comércio internacional compra mais soja, compra mais minério de ferro, compra mais isso, compra mais aquilo. E quando a economia internacional se retrai, a do Brasil se retrai. Se retrai muito mais, até porque os grandes países desenvolvidos, eles primeiro seguram a economia dele e desapertam a crise, passam a crise para os outros. E eles estão fazendo aquilo que a população deles espera, que defenda os empregos lá, né, os serviços que eles prestam lá. Mas nós, aqui, teríamos condições de fazer mais e melhor. É inadmissível que a China, em 40 anos, tenha crescido com a média anual de mais de 9% e hoje seja uma potência e tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses e não tem as riquezas naturais que o Brasil tem, não tem as facilidades. Nós teríamos muito mais condições se o Brasil tivesse uma elite que pensasse na nossa língua, que não tivesse vergonha do nosso povo, uma elite que está lá sempre procurando uma forma de deixar algum lá fora, ter aquela casinha ali na Flórida, em Miami, ter isso. É uma elite que não tem compromisso com o povo brasileiro, está sempre curvada aos interesses estrangeiros. Essa é a nossa elite. Não é toda? Não é toda. É óbvio que existem exceções, mas majoritariamente é isso. Eles se preocupam para defender sempre os seus interesses em dizer amém. Dizer amém. Às vezes exageram em dizer amém. Eu falava agora há pouco do regime militar, nunca vi um general presidente fazer tantas cambalhotas lá nos Estados Unidos, prestar uma vassalagem tão grande a um país estrangeiro. Nunca vi isso, como agora. E o que é triste, depois de uma eleição presidencial. Então, hoje, a elite brasileira é mais subserviente, mais pusilânime, mais sem sangue, mais sem disposição de enfrentar os desafios que o Brasil precisa enfrentar e tem condições de enfrentar. E tem que ousar. Agora, tem que ousar. Se não ousar, nós vamos enfrentar crises que são de outra natureza. Não vão matar assim, massivamente um ponto concentrado, mas vão matar ao longo dos anos, ao longo do tempo, pela impossibilidade de construir um mercado interno próprio, um mercado interno poderoso, com bons salários, com boa produtividade, com ciência, com tecnologia. Nós temos condições disso tudo. Temos condições... Não temos uma força política em condições de desenvolver um projeto nacional. Nacional quer dizer um projeto nacionalista, de construção de um Brasil potência. Nós podemos chegar lá. Eu espero que meus filhos e netos vejam essa quem sabe eu até vejo o começo disso, não é? Mas eu acho que isso é o que a política deveria
traduzir. Mas a política, ela está que nem aquela frase antiga do Chacrinha, né? Ele não veio para esclarecer, ele veio para confundir. Ela está aí para confundir as pessoas e fazer de conta que é tudo mesmo. E não é. E não é, em nenhum lugar é. Nem na nossa família, no nosso clube, na igreja que as pessoas frequentam, na escola, não é. Há muitas diferenças, e essas diferenças na política, elas devem ser absolutamente transparentes para que a gente, quando se juntar, se junte com aqueles que, em sua maioria, têm pontos em comum conosco. Sim, Fernando, quer falar alguma coisa, Cláudio? Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, até em relação ao momento que nós estamos vivendo, agora voltando um pouco para a cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos passando por essa pandemia, os números cada vez são mais alarmantes. A prefeitura, ela, infelizmente, se você for fazer o levantamento, tem mais de 1.000 vagas que teria vagas prontas, leitos vagos, porque não foram reformados, coisas pequenas, e começaram a construir um montão de hotel de campanha para atender essa demanda do coronavírus. E também a gente anda pelas ruas, às vezes, para ir num supermercado e ver o comércio todo fechado e muita gente desempregada, muito pedinte. O que você acha que vai acontecer com a economia da cidade do Rio de Janeiro pós-pandemia? Quanto tempo a gente pode tentar se recuperar dessa crise, não só de saúde pública, como econômica que estamos vivendo? Bom, eu não sei se eu perdi o finalzinho aí da tua pergunta. Olha, Cláudio, é muito difícil, porque a gente primeiro vai ter que fazer aí um inventário das perdas, não só das perdas, enfim, em vida, mas das perdas materiais, da desestruturação, da desorganização da base econômica do nosso país e aqui da nossa cidade. Né? Acho que não dá para prever. O que eu acho que a gente tem que ter é o seguinte: a gente tem tarefas imediatas. O Rio de Janeiro acabou perdendo muito da sua autoestima. O Rio, ele, com todas as desigualdades, ele sempre foi uma cidade mais aberta, uma cidade com mais alegria, uma cidade mais acolhedora. Né? Hoje, essa situação já é bastante diferente por tudo que a gente está assistindo. Mas eu diria o seguinte: você vai ter, como herança dessa pandemia, um passivo, vamos dizer assim, um passivo a enfrentar. A desorganização da economia vai fazer, por exemplo, desorganização e o tempo que ela vai levar para pegar ritmo, levando-se em consideração que o Brasil, a nível federal, não tem nenhuma política econômica. Não tem nenhuma política econômica. Então, você já tem essa dificuldade, isso não vai... Esse desemprego, você não tem nenhum projeto de absorção desse contingente enorme, desse mar de desempregados, nem a curto, nem a médio prazo, nem a longo prazo. Ninguém fala nisso. Só fala que tem uma conta depois, e depois tem que se ver. Mas isso não deve fazer com que os dirigentes estaduais e municipais fiquem esperando o que o governo federal vai fazer ou não vai fazer. Eles têm um dever de casa. A gente tem umas eleições que, enfim, não são
marcadas, não estão ainda. Tem uma data, que é uma data que dificilmente vai ser cumprida, né? Vai ter que ser um pouquinho empurrada para frente, mas você tem candidatos, esses candidatos, ou vai ter candidatos, e eles têm que dizer, olha, o que eu vou fazer primeiro, a minha prioridade são tais e tais e tais iniciativas. Você tem iniciativas que têm efeito imediato, que afetam diretamente a população. A área de assistência social, ela vai ter que ganhar um peso, ainda que seja uma coisa transitória, mas ela vai ter que ter um peso, porque as pessoas estão tendo as suas vidas desestruturadas, desenraizadas. Esse processo é um processo lento. E nós temos que saber que é essencial que os governos apliquem recursos nessa área. Não apenas com uma perspectiva de cada vez o número de dependentes ir crescendo mais. Começando... Não é essa a intenção, mas, enfim, o Bolsa Família foi crescendo o número de pessoas. Por quê? Porque a necessidade foi aumentando. Por quê? Porque não tinha política industrial, não tinha política econômica, não tinha um projeto para a economia brasileira. E aí, o número de necessitados só faz aumentar. Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer aqui pelo Rio de Janeiro para recuperar a autoestima, para dar atenção a essas pessoas, mas também para procurar criar oportunidades de absorção desse enorme contingente. Fazer pressão sobre o governo federal, porque ele tem obrigações com todas as cidades, mas especialmente com o Rio de Janeiro. O governo federal tem tomado, ao longo dos anos, e o estadual também um pouco, aqui, decisões que nos afetam diretamente. E a gente vai ter que ver como é que reverte isso na política. Vai ter que racionalizar os serviços públicos, vai ter que fazer. Sempre dá para fazer alguma economia, mas essa economia vai ser importante, mas não vai fazer mágica. A mágica, ela não vai surgir ali no estalar de dedos. Eu acho que a gente tem que ver isso. Medidas que a gente possa tomar na esfera federal, parlamentar, no executivo, para que o governo federal cumpra com obrigações, modifique até legislações lesivas. É um negócio interessante. Você tem muitas legislações que são lesivas aos estados, e particularmente ao estado do Rio e ao município do Rio de Janeiro, como município mais importante, são lesões claras. Você tem um negócio chamado Lei Candir, é antiga. O governo federal queria, vamos dizer assim, estimular as exportações. Aí ele abriu mão dos impostos dele e passou na lei que ele também ia abrir mão do imposto, o principal imposto estadual, que é o ICMS. Produtos exportados não pagam, não recolhem ICMS. Aí diz, não, mas nós vamos fazer uma compensação ano a ano. Conversa fiada. Isso é uma fraude, não tem compensação nenhuma. Solta umas migalhinhas barganhadas ali, ano a ano. Não tinha nada que fazer isso. Tinha que fazer o seguinte: eles querem estimular as exportações como política pública federal, tá bem. As empresas que exportam, elas recolhem o ICMS integral. E a parcela do ICMS que elas recolhem para o Estado, que elas recolhem, que corresponde ao que elas exportaram, elas usam para compensar os tributos federais. Eles não querem, o governo federal não quer fazer isso? Não, mas isso eles não querem. Por quê? Porque aí fica claro que aquilo ali são migalhas e os estados perdem fortunas. Mas sempre existiu essa centralização econômica. Na União, os estados não chiaram, foram levando, preferiam fazer uma barganhazinha, pegar um financiamento, os projetos da Caixa Econômica, mais isso, mais aquilo. Então, acho que
os gestores públicos agora, eles têm que ser ousados, abusados. Eles têm que botar o dedo na ferida. Ó, isso aqui é um trambique que fizeram assim. Vamos lutar para reverter essa lei. Tem várias outras. Agora, com essa exploração, abertura aí do pré-sal para empresas estrangeiras, nós temos que ver como é que nós vamos avaliar, porque uma parte dos royalties é do Estado. Como é que nós vamos avaliar que as quantidades que eles estão tirando estejam sob controle? Eles vão tirar, fiquem sob controle. Não estão e não tem nenhum horizonte para que elas fiquem sob controle. Eles vão declarar o que quiserem. E eles vão dizer ainda, porque também não tem nenhum controle sobre isso, aquele óleo, quando sai lá de baixo, ele tem, se chama uma parte de óleo leve, outra pesado. Leve é um que facilmente vira gasolina. O óleo pesado, ele tem uma química mais complicada, você tem que quebrar moléculas até para virar gasolina, então ele custa mais a ser processado, por isso ele vale menos. Se você dá um peso maior do que o real para o óleo pesado, você leva um trambique nos royalties que são recebidos. Então, tem que muitas outras coisas, estou dizendo isso para o Rio, para o estado do Rio, que tem uma parcela muito grande dos seus recursos de royalties. Então, isso os prefeitos vão ter, esses prefeitos, essa safra que vai sair aí, se eles não quiserem ter manifestações diárias diante do palácio ali da cidade ou da casa deles, eles vão ter que dar com clareza aquilo que eles estão querendo mexer e quanto é que aquilo pode trazer para ser aplicado aqui. Eu quero aplicar isso aqui na retomada do projeto da escola de horário integral, dos CIEPs, os famosos brisolões. Por quê? Porque isso, ao mesmo tempo que melhora a qualidade do ensino, porque a criança fica o dia inteiro em contato com a biblioteca, com atividades externas, com professores que ajudam a fazer o dever de casa. O dever de casa, em vez de ser feito em casa, era feito à tarde. Então, elas não só têm ganhos desse tipo, mas elas também tinham ganhos porque elas não custavam um tostão para os pais. Elas tinham 5 refeições, elas tinham material escolar, elas tinham uniforme, elas tinham tudo isso. Isso também é uma forma de ajudar as famílias mais necessitadas, de 2 maneiras: reduzindo a conta, a despesa mensal delas, com alguns tiros, e melhorando as condições do povo trabalhador de disputar espaços para frente, de poder ter funções que não sejam simplesmente na base da força. O futuro é da ciência e da tecnologia. Você tem que permitir que essas pessoas ascendam pelo seu conhecimento. E esse conhecimento você tem que criar condições para que ele se dê, para que ele ocorra. Isso é uma política compensatória clara. Não é dando dinheiro, mas é tirando o gasto que aquele filho que está lá na escola de horário integral daria para a sua família, daria para os seus pais. Isso é o que a gente tem que procurar cobrar, procurar permitir e fazer pressão. Fazer pressão, porque quando você tem ideias simples de serem compreendidas, propostas claras que as pessoas veem que dá para fazer aquilo, e é assim mesmo, que elas não estão sendo levadas no bico, você consegue apoio para forçar a barra. Ah, você vai demorar a pagar. Tá bom, algumas vão demorar um tempo, vão demorar até anos. Outras vão demorar menos tempo. Outras talvez saiam até numa tentativa de calar a boca do outro lado. Né? E, então, tem que fazer isso. E uma gestão pública absolutamente transparente e com controle. Controle dos gastos, de quantidades, de preços, de tudo. De tudo. E principalmente no uso desses recursos. Por exemplo, o Rio de Janeiro
ele pode trazer benefícios para a cidade, a Prefeitura do Rio pode trazer benefícios para a cidade, se ela fizer uma agenda ambiental aqui com as outras prefeituras do entorno da Baía de Guanabara e tocar para frente o projeto de saneamento da Bahia. Porque não dá para dizer o seguinte, olha, lá em São Gonçalo dá para sanear. Em Magé dá, não, mas aqui no Rio de Janeiro não dá, o outro não dá. Não, todos somos... As águas de dentro da Bahia têm a mesma qualidade duvidosa, vamos dizer assim. Então, se você envolve todo mundo vai ter mais poder de pressão para conseguir os projetos sejam implementados e a qualidade da água numa cidade turística, a qualidade da água, mas não é só para os turistas, vai melhorar para todos. Porque o saneamento vai aumentar o volume de água, de esgoto tratado. Então, você tem que fazer agendas com isso. Você tem que fazer uma agenda de eventos, uma agenda cultural que ocupe espaço e atenção das pessoas o ano inteiro. O ano inteiro. O Rio não precisa ser só o carnaval. O Rio pode ter uma agenda cultural forte, que gera empregos, que ativa também a economia. Nada disso é milagroso, vai ser bombástico. Não, mas cada um vai melhorando as coisas aqui e ali. Então, essa agenda diversificada, mas prática, isso sendo colocado em prática, isso facilita. A recuperação vai ficando visível em diversos aspectos. E o ânimo das pessoas também conta. Além de o Rio de Janeiro poder desenvolver uma política de atração de empresas vinculadas aos serviços de alta tecnologia. Nós temos instituições de pesquisa aqui no Rio de Janeiro de renome. Por que não podemos ser parceiros? Eu digo, nós, Estado, prefeituras, ser parceiros dessas instituições buscando desenvolver projetos que possam atrair empresas interessadas exatamente em aproveitar a competência técnica, essa mão de obra preciosa, né, que a gente tem aqui, muitas vezes subaproveitada porque a verbinha do reagente químico lá o MEC, o Ministério da Educação não liberou, não chegou na universidade, descontinuou a pesquisa. Você tem que procurar fazer com que as coisas tenham continuidade, com que elas tenham futuro, que isso atrai gente. Isso atrai empreendimentos, né? Isso abre espaços nessa cotovelada que é a economia de um país, ainda mais um país quase colonial como é o nosso, né? Com uma tradição de não se sentir capaz de dar o pulo do gato. É o complexo do vira-lata. Nós temos que enterrar o complexo do vira-lata. Nós temos que afirmar que o Rio de Janeiro é importante nessa linha, nessa luta. Nós temos que afirmar a nossa capacidade de percorrer, mesmo que o caminho seja longo, mas que a gente vá ter um futuro. E o gigante está lá deitadão, não está adormecido assim, não. Ele está cheio de pesadelos, porque hoje o gigante está cheio de pesadelos. Está lá se revirando em pesadelos. Nem o sono já está tranquilo, nem o berço está esplêndido também. Então, enfim, esse estímulo, a vontade, a autoestima, ela sendo recuperada, ela também ajuda muito. Ajuda porque o recurso humano é fundamental cada vez mais num mundo desenvolvido. Se você não caminhar por aí, e hoje, olha,
Não adianta ficar achando que vai desenvolver tudo com a mão de obra ali, com trabalhos manuais. Nem construção civil mais é assim. Lógico que o Brasil vai demorar umas décadas para construir com a rapidez da China. Mas você vê prédios surgindo, não, são estruturas metálicas, são paredes já pré-fabricadas, é uma montagem. É uma montagem. Não tem ninguém virando massa ali do lado para juntar, jogando o cimento ali na parede, no reboco. Não tem isso, não. Já não tem aqui. Claro que tem. Cada trabalhador que compra ali o tijolinho vai fazendo no final de semana, ali um pouquinho, levantando mais uma parede, puxando aqui e tal. Isso o Brasil vai ter ainda durante muito tempo, que é a forma dele canalizar a energia que ele tem, a vontade de melhorar, a vontade de viver com um pouco menos de dificuldade. Mas eu digo, como empreendimento econômico, nem a construção civil é assim mais. Então, bom, estou falando demais. Nada. Aqui, se não me segurar, vai o tempo todo. Agora, uma pergunta, assim, a gente já está com 45 minutos, eu queria saber, assim, o Brasil tem condições economicamente de ser uma grande potência econômica mundial? E qual o caminho para isso acontecer? Qual o projeto de Brasil ideal que você pensa, Fernando? Olha, eu acredito piamente que o Brasil tem condições disso. Pela sua base de recursos naturais, pela sua diversidade climática, pela criatividade da nossa população. Eu tenho convicção de que ele tem condições de chegar lá. Mas para ele chegar lá, um projeto nacional não pode ser alguma coisa que seja um projeto de um governo, depois o outro vem e desmantela tudo. Né? Nós começamos lá no primeiro governo Brizola a construir os brizolões. Aí, na eleição seguinte, perdemos a eleição. Para o Gatangorá. E parou com tudo. Aí o Brizola voltou no segundo governo. Demos mais uma esticada. Na eleição seguinte, o Estado foi empurrando alguns brizolões para umas prefeituras. Aí o prefeito disse, vou receber aqui um escolão desse aqui, não preciso construir mais escola, vou botando aqui. E o Estado foi se livrando disso. Você tem que ter alguma coisa, algum projeto que ele seja tão apoiado pela população, de uma forma tão firme, ela tem que estar tão convencida que esse projeto tenha continuidade. Que não seja uma coisa apenas de governo, que ele possa ter continuidade ao longo do tempo. E isso só vai ser conseguido se você tiver um apoio da população muito amplo, defender isso com clareza. Não tem que privatizar, agora vamos privatizar estatal. Privatiza a Eletrobras, eles privatizam o que dá lucro. E vão vender como? Uma merreca. A Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, não pegava um tostão do orçamento da República. Venderam por X. 2, 3 anos depois, ela valia muitas vezes aquele X sem ter mudado praticamente nada. Por quê? É porque ela não devia ter sido vendida pelo aquele primeiro X merrequinha que foi feito. Isso é um negócio contra o nosso futuro, contra a pátria, contra o Brasil. Nós precisamos de ter, inclusive, muito mais estatais para pesquisar. Eu prefiro que quem pesquise minerais no Brasil, pesquise, encontre e depois os explore, que tenha concessão de lavras, que seja uma empresa brasileira. Se não tem empresa privada e com disposição, pode fazer uma estatal, uma economia mista, pode
até com parcerias com outros países, se tiver interesse comum, mas que explore aqui dentro, crie tecnologia que fique aqui dentro, beneficie o produto aqui dentro. Né? Você tem aqui um absurdo, olha, você veja a Petrobras, que tem um corpo técnico respeitadíssimo, capacitado. A Petrobras, hoje, ela exporta óleo bruto, que é mais barato, e ela importa o diesel, a gasolina, que é muito mais caro. Tem algum sentido isso? Não. O Brasil podia ser exportador desses produtos que são mais caros, trazer mais dólares para melhorar isso e dar mais empregos aqui. É um absurdo uma coisa dessas. E aí o que acontece? Quando o câmbio flutua, aí aquele óleo diesel que vem lá de fora, o câmbio, o dólar aumentou 20%. Aí o cara chega aqui e quer aumentar o diesel aqui 20%. Não tem cabimento isso. A gente, inclusive, com isso, traz as oscilações do câmbio no mercado financeiro internacional e até as oscilações do preço do petróleo, a gente traz aqui para dentro. Se a gente explorasse e refinasse, não interessa quanto está valendo o óleo lá na Bolsa de Londres, sei lá, quanto está o Brent, a grande referência desse termômetro, vamos dizer assim, dos preços lá fora. Não me interessa se for aqui dentro. Ele vai estar custando o mesmo salário, o petroleiro está ganhando o mesmo salário ali dentro para processar, os trabalhadores das refinarias vai vender pelo mesmo preço. Anularia essas flutuações. Mas não. O Brasil virou cada vez mais um exportador de matérias-primas com pouco beneficiamento. Então, se fizeram isso com a Petrobras, imagine o resto. Sim. A gente não deve ter medo de defender, inclusive em muitos lugares, defender ter empresas que sejam empresas estatais. Não é estatal para virar cabide de emprego, de apadrinhado, de governador, presidente, senador, deputado. Não é. É para competir no mercado. A China tem centenas e centenas de empresas estatais. Em áreas diferentes, em setores diferentes, tem vários bancos estatais, e eles competem um com o outro ali, e com isso eles conseguem produzir melhor, aumentar a produtividade, e a China está bombando. Fernando, não é para copiar o modelo chinês. Você me dá uma parte? Para a gente estudar e ver aquilo que se ajusta melhor, se adapta às características do nosso país. E é claro que isso tudo tem um ritmo. Isso não é num dia, não é num ano, não é em 10 anos. Não é em 10 anos. Há 40 anos atrás, ninguém falava na economia chinesa. Hoje, Fernando, ela dá as cartas. Fernando, os bancos brasileiros sempre eles têm algum tipo de socorro. Agora mesmo, na semana, uns 15 dias atrás, o governo federal ele liberou 1,2 trilhões para os pobres banqueiros para poder segurar toda essa questão dessa crise causada pela pandemia. Lá atrás nós tivemos o PROER, que era aquele programa de socorro aos bancos. Como um país ele pode trazer um desenvolvimento melhor para a sua população se os governos que vêm desde a época da ditadura até hoje têm sido subservientes a esse sistema financeiro internacional, onde eles pegam juros muito baixos e aqui é cobrado juros de 8%, 10%, 200% ao ano. Como a gente consegue se libertar disso?
Bom, aí aí a resposta seria longa demais, isso aí dá pano para manga, né? Mas é evidente que você consegue isso. Você consegue isso. O mercado financeiro, ele é... Qual deveria ser a função dele? De captar a poupança das pessoas, das empresas, remunerar e emprestar a quem quer investir. Mas não, hoje esse mercado financeiro é uma roleta, é muita especulação. Ele joga com muitos papéis, eles chamam ativos financeiros. E depois os financeiros têm ativos de curto prazo, né? Eles têm títulos públicos, títulos privados, ações ao portador, ações nominativas, ações preferenciais, debêntures. Olha, é uma parafernália, cotas de fundos, e fica jogando daqui para ali para tirar, para manter. Essa é uma forma de extrair o dinheiro silenciosamente do bolso das pessoas e transferir para lá. O papel do sistema financeiro teria que ser completamente modificado. Eu vou fazer aqui de novo uma reflexão. Como é que isso funciona na China? Na China, os bancos, e a China tem muitos bancos comerciais públicos, estatais, e tem vários bancos de desenvolvimento estatais. Eles captam a poupança da China a uma taxa de juros pequena e eles emprestam a uma taxa de juros pequena. Por quê? Porque lá o foco é a economia crescer, é manter o emprego, é avançar na produtividade para conseguir ampliar os mercados de produtos chineses e para dar produtos de melhor qualidade para aquele imenso mercado interno chinês. Então, os bancos cumprem essa função. É uma função simples. Mas aqui, os setores agrícolas, os setores econômicos, a agricultura, a indústria, serviços, eles não têm mais dinamismo, não têm mais comando nenhum. Eles são serviçais desse... Eles foram capturados pelos interesses financeiros. Você tem um monte de empresas brasileiras que já há tempos estavam funcionando com 40% de capacidade ociosa, com prejuízo operacional. Mas o cara nem reclamava dos juros, nem do mercado financeiro, nem nada. Por quê? Porque o que ele devia estar investindo em manutenção, na troca dos equipamentos, em ampliação, nada. Ele joga tudo no mercado financeiro. E o ganho financeiro supera o prejuízo operacional. Olha, como é que pode ter um ganho fabuloso desse numa economia que não cresce? Só tem uma explicação. Se o tamanho da pizza é o mesmo ali, e a fatia de alguém vai sempre crescendo um pouquinho a cada ano, é porque o bolo do resto, o resto das pessoas que estavam nas pizzas só vão pegar aquelas beiradas de massa ali e o principal, o sistema financeiro, se apropriou. E, com isso, ele comprou a cumplicidade dos outros setores econômicos. A Fiesp, que é a representante do empresariado paulista, 10 anos, 15 anos, ela reclamava muito contra os juros. Acabou, há muito tempo ela não fala nada. Não fala nada. Por quê? Porque eles hoje estão satisfeitos. Eles lucram fantasticamente, compensando esse prejuízo operacional. Se você não inverter, não furar essa bolha, não inverter essa lógica, e não é muito difícil inverter no seguinte, olha aqui, eu quero emprestar dinheiro para quem vai investir. Aí os bancos fazem, olha assim, os bancos no Brasil, eles não investem em nada. Eles são uns agiotas sofisticados.
não investe em absolutamente nada. Eu acho que deveria usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para puxar esses juros para baixo. Com crédito mais fácil, mais descomplicado. Você vai dizer, mas aí vai ter muito esperto que vai pegar isso, vai fazer aquilo. Você pode ter perfeitamente uma política monetária que derrube essa ciranda de ativos financeiros fictícios. O que é uma cota, um fundo lastreado em títulos cambiais, variação cambial, pós-fixado, pré-fixado, é uma salada ali, misturando, no fim, já tem outro fundo que junta cotas de outros fundos. Isso é um novelo ali que você não consegue chegar no final. Mas isso é tudo, vamos dizer assim, fictício. Isso é um lucro fictício, porque ninguém ali produziu um prego. Eles produzem papel. Papel pintado, como diria o Brizola. Tudo isso é papel pintado. E é verdade, é um papel pintado, como o real é um papel pintado. Sim. Você teve épocas de dizer assim, não, o real é valorizado, o real é uma moeda forte. O real é moeda forte, porque com esses juros altos, muito maiores que nos países de origem, vinham aplicadores, não são investidores, que eles não estão investindo em nada, comprando papel, são aplicadores ali, e aplicavam o dinheiro, entrava muito dólar, e quando tem muito dólar, quando tem muita batata no mercado, o preço da batata cai. Quando tem muito dólar, o dólar ficava, como está até hoje, lá embaixo. Na hora que esses juros fizerem encolherem, os dólares batem as asinhas deles e vão procurar outro quintal, outra colônia, como o Brasil, que eles possam ter lucro sem ter nenhum trabalho, sem ter nenhuma preocupação maior. Então, isso é uma construção sofisticada? Mas os pilares dessa construção não têm nenhuma consistência. Não tem nenhuma consistência. Eles são indefensáveis, desde que você tenha um projeto nacional. Se você não tiver um projeto nacional, por que o industrial vai brigar com o sistema financeiro, que o sistema financeiro que permitiu que ele continuasse levando a vida dele, tendo lucro no final, lá, no balancinho dele, ele estivesse tocando a sua vida? Ele não vai brigar. Ele vai pegar o caminho mais fácil. Né? Sim. E olha, que até retomar um crescimento, veja só, raciocina comigo. Se eu tenho 40% de capacidade ociosa e você tem uma política que dê um estímulo à reativação da economia, portanto, reativação também do consumo, se ele sai de 40% de capacidade ociosa para 30%, o custo médio de produção daquilo que ele fabrica cai. Porque ele tem uma fábrica num tamanho para produzir 100. Mas ele tem um monte de custos fixos nessa fábrica. Se ele está produzindo 60 e passa a produzir 70, 80, o custo unitário, o custo de cada um produto que ele fabrica, cai. Não tem porquê. Vai gerar inflação. Mentira. Não vai inflação, porque o custo médio... Aí vai dizer assim, vai explodir o preço da mão de obra. O quê? Com essa multidão fantástica de desempregados, não tem como. Lógico que isso tem fôlego curto. Você pode crescer com esse estímulo assim, 2, 3 anos, mas é o tempo de você desenvolver projetos de ampliação da capacidade produtiva e projetos também de melhorias de infraestrutura, de retirar gargalo da economia, facilitar o fluxo de produtos. Nem precisa ir muito longe. O Brasil dá para fazer muita coisa
e reduza os custos. Reduz os custos. É inadmissível que o transporte num país continental como o Brasil seja por caminhão. O Brasil é cheio de rios, não tem uma hidrovia. Hidrovia não é rio navegável só. Hidrovia é um sistema que garante travessia permanente, que tem de espaço em espaço uma retaguarda, que ele se conecta com uma rodovia ou com uma ferrovia, tem um portozinho, tem estocagem. Uma hidrovia é um projeto até relativamente simples, mas sofisticado, podia reduzir muito o custo de transporte e a dependência desse sistema, que é um sistema frágil, e o transporte por rodovias, por caminhões. Você não tem uma hidrovia. Então, tem coisas que você olha e diz assim, você fica bobo de ver como uma coisa assim, fácil de enxergar como essa, não tem projeto. Algum empresário privado vai construir uma hidrovia? Não. Se o Estado não fizer, eles não vão fazer. Porque cada um está pensando ali na sua. O cara ganha dinheiro só manejando computador, vende essa daqui, compra aquelas cotas, ele vai esperar não sei quantos anos para implantar um projeto hidroviário e conseguir pegar o retorno do seu empreendimento? Não vai. O Brasil não tem nenhum grupo econômico condições mínimas de fazer isso. Nem disposição para fazer isso, porque eles se acostumaram a serem ali empresários numa colônia. E se acostumaram com isso. Sempre foi assim. Essa mentalidade dessa elite sempre foi mais ou menos essa. Não foi à toa que daqui a 2 anos, né, nós vamos estar comemorando 200 anos da independência brasileira. O que foi a independência brasileira? Dom João VI tinha vindo para o Brasil, aí disse, não, agora o Napoleão correu com eles lá da Europa, ele veio escoltado por navios ingleses, chegou aqui, aí aqui o Brasil virou Reino Unido, onde Portugal larga reino tem condes, duques, marqueses, ele distribuiu centenas de títulos disso. Aí depois veio o nosso príncipe, Dom Pedro, príncipe português, e disse, agora eu sou imperador do Brasil. E já estava a corte toda montada, tudo montado. Mudou o quê? Mudou é que saiu do meio do caminho Portugal, que já àquela altura era combalido, Portugal era um mero intermediário, quem mandava era a Inglaterra. Não foi à toa que o Dom João abriu os portos do Brasil às nações amigas. Só tinha uma nação amiga que mandava navio para o Brasil, que era a Inglaterra, lutando contra o Napoleão, lá, aquela briga da Europa. Então, a República foi proclamada por um marechal que era amigo do imperador, monarquista. Isso se sucede, por quê? Porque ninguém aí teve projeto nacional nenhum. Não teve, estou dizendo nesse período recente, um período do governo Vargas, ele teve um projeto nacional de estruturar o Estado brasileiro. Né? O Brasil não tinha órgão estatístico, quem criou foi ele, o IBGE. Órgão administrativo no serviço público, foi ele que criou. A organização do mercado de trabalho urbano com a CLT, com ele também. E ele foi. Petrobras, BNDES, essas estruturas todas de um Estado que pudesse minimamente, os primeiros planos que o Brasil teve foram na época Vargas. Foi navegando, mas, enfim. Sim. Acabou trombando
com as elites brasileiras e com os irmãos do Norte. Os irmãos do Norte estão sempre de olho aqui na gente. Agora, além de eles estarem de olho na gente, não nós, mas enfim, nosso nome, vão lá prestar contas, com muita frequência. Com muita frequência, dá uma prestação de contas lá. Então, assim não dá. Os Estados Unidos só olham os interesses deles. E nós já sabemos disso, o mundo todo sabe disso. Nós temos que olhar os nossos. Se nós não olharmos os nossos, ninguém vai olhar no nosso lugar. Nós é que temos que nos coçar. Nós podemos fazer parcerias interessantes com a China? Podemos, mas nós temos que olhar os nossos interesses. Nesse momento, eu acho difícil, né? A gente está meio que brigando com eles o tempo todo. Nesse momento é um pouco complicado, com esse governo federal que vive falando mal da China, complicado essas relações, né? É verdade. É isso. Fernando, quero te agradecer muito. Você não fala, você dá uma aula. Aranha, queria te agradecer também aqui, deixar um espacinho final para que vocês possam cumprimentar quem assistiu esse vídeo. Foi um prazer ter vocês. A gente pode marcar um outro papo uma outra vez e pode deixar uma mensagem final para quem vai assistir e está assistindo esse vídeo. Eu é que agradeço essa oportunidade. Cláudio? Eu fico muito feliz por poder ter participado dessa live com o Fernando Lopes. Ele deu uma aula para a gente sobre economia do município, sobre economia internacional, sobre economia brasileira. E é muito importante a gente, nesse momento da pandemia, refletir justamente qual o mundo que a gente quer. A gente tem que sair dessa pandemia, embora muito enfraquecido, mas temos que ter uma visão para o futuro. Então, essas lives, ela fortalece esses nossos laços de ter um país melhor. Na próxima quinta-feira, Fernando, nós estaremos com o doutor Luiz Carlos, que é presidente da Portela. Vamos falar um pouco de cultura popular, vamos falar de carnaval, sobre os projetos da Portela, e estamos te convidando também para você participar junto conosco desse bate-papo, mandando perguntas, vai ser bastante interessante. Presidente da Portela, doutor Luiz Carlos, que você conhece bem. É verdade, vai ser. Eu vou assistir aqui para ver. O Luiz Carlos é uma grande figura, né? Já trabalhamos juntos há bastante tempo. Eu daria só uma sugestão da gente ver a oportunidade de focar um pouco nessa discussão aí da economia do Rio de Janeiro. Sim. Porque é interessante você ter esse pano de fundo, referência internacional, nacional, mas dar uma examinada melhor nessas questões aqui do Rio de Janeiro, da cidade e do Estado, porque tem muita coisa aqui colada, né? Capital, enfim, a gente poder explorar um pouco mais isso, ver outras pessoas também que possam dar essa contribuição, porque senão a gente acaba perdendo a oportunidade de aprofundar um pouco mais, das pessoas verem qual é o potencial que nós temos aqui, mesmo só aqui no Rio de Janeiro, o que a gente ainda tem de condições de fazer, aqui, de melhorar a vida das pessoas aqui. Com toda a rebordosa que tem aí no plano nacional e no internacional, enfim. Já pode ser um bom tema para o próximo assunto, falar um pouco sobre a economia do Rio de Janeiro. Vamos marcar sim. Muito obrigado a vocês. Pedir para quem não segue o canal do YouTube, seguir o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, galera. Um abraço a todas. Boa noite a todas. Grande abraço.